Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, é muito bom estar aqui com você essa noite. Jesus te ama e eu também. Aleluia. Queria que você ficasse de pé por um instante e abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses dias, como o seu Bacelar falou, eu voltei à minha essência. Pode sentar, irmãos. Eu voltei à minha essência. E temos visto muita gente, multidão, pessoas sedentas de Deus. E depois eu vou mostrar alguns slides para vocês. Mas Deus me mostrou que o amor de Deus é o amor que nos alcança. É o amor que nos transforma. John Wesley falou assim: se há uma palavra que define quem Deus é, essa palavra é amor. Não um amor humano, limitado, frágil ou interesseiro, mas um amor eterno, sacrificial, fiel, que nos alcança quando merecemos e nos sustenta quando já não temos força. A palavra de um homem que sustentava milhares de crianças pela fé. Ele só tinha uma coisa: fé e amor. Alguém que realmente conhecia o amor de Deus. Hoje, nós vivemos num momento em que muitos nem se lembram mais a última vez que falaram de Jesus para alguém. A última vez que compartilharam de Deus com alguém. Muitas vezes só estamos preocupados com trabalho, como o seu Bacelar falou, com as contas, com as dívidas. Eu estava num quarto, o seu Bacelar no outro, lá na casa da doutora Helena, lá cuida muito bem de nós quando nós estamos lá. E de repente eu senti de Deus ir no quarto dele e ele estava passando mal. Porque ele foi fiador de alguém e essa pessoa falhou, ele já estava com muitas contas, e começou a dar uma suadeira, ele começou a passar mal. E eu olhei para ele e disse: seu Bacelar, enquanto o senhor ficar esperando no dinheiro que o senhor vai receber, o senhor vai viver assim. Eu vivo pela fé, irmãos. Às vezes eu saio, eu viajo sem um centavo no bolso. Quando eu chego para abastecer, já tem R$2.000 na minha conta. Alguém comprou 1000 girinos. E eu saio pela fé. E é assim que eu vivo hoje. A gente teve uma reunião muito abençoada com os pastores que estiveram presentes. Eu mostrei para eles o meu cheque especial.
estava R$ 8.000 negativo. E disse: estou investindo no reino. E tentei passar um cartão com o pastor Valdo na máquina e não deu certo. E eu entendi. No outro dia, eu fuçando nas coisas, achei R$ 4.000, que eu nem me lembrava que tinha. Olha como Deus é. Peguei, deixei o meu cartão de débito com a apóstola Samira e disse: amor, deposite isso aqui. E viajamos para a Tailândia. Eu, o apóstolo Emanuel, o seu Bacelar. E de vez em quando o diabo queria me colocar o pensamento, mas ainda falta tantos mil, 4.000 e pouco. E eu amarrado, e a gente começou a louvar no carro, eu, o apóstolo Emanuel, o seu Bacelar, e chegamos ali. Quando eu abro o meu celular, tinha uma mensagem do Mercado Livre, que eu compro muito pelo Mercado Livre. Tinha uma mensagem, dizia assim: parabéns, o seu score aumentou, você tem um crédito de R$ 5.000 conosco para pagar de tantas vezes de 200 e poucos reais. Olha o que acontece. Cobri, Deus ainda mandou o dinheiro que eu custei toda a nossa viagem. É assim, pode aplaudir a Jesus. Mas por quê? A gente não está ali por dinheiro, a gente está ali por amor. Eu há muito tempo, eu entendi hoje, esse ano, eu disse para Deus: Senhor, eu só quero ganhar almas. Eu só quero amar as vidas e o Senhor vai me sustentar como sempre foi. Sempre foi. O seu Bacelar contou um testemunho. Ele trabalha lá em Barcarena. Ele, às vezes, é chefe. Quando ele pega um navio, às vezes ele pega 3, um atrás do outro, 4, ele fica 15 dias fora. Ele ganha 5.000 no navio, 7.000, 9.000, às vezes até 15.000, não é isso, seu Bacelar? Em um navio, dependendo da mercadoria que vem. Às vezes é minério, às vezes é um material valioso, e ele ganha ali. E quando ele viu eu saindo e eu mostrei para ele: o senhor pensa que eu estou saindo porque eu estou tranquilo? Não, tenho 4 filhos, seu Basto. Tenho uma igreja, tenho pessoas que de vez em quando precisam da minha ajuda, mas eu vivo pela fé. E ele decidiu sair comigo. Ele já está há mais de 1 mês fora do porto. Hein? De 1 mês e 10 dias. As pessoas estão chamando ele de louco lá. Louco, tu perdeste o navio de 10.000, tu está perdendo coisa que agora no início do ano está chegando as importações. Mas olha o testemunho que ele contou aí. Deus nos sustenta, irmão. Quando a gente focaliza o reino. E eu estava lendo essa biografia de John Wesley, e ele estava falando do amor de Deus, e aquilo me impactou, porque hoje, né, o Senhor nos chama, irmãos, para desenvolvermos uma vida em amor. Ele disse assim: olha, no mundo passareis por aflições, vocês vão passar por problema, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer.
Mas não importava o problema que Jesus passava. Você vai ver na Bíblia Jesus sendo chicoteado, perseguido, ameaçado de morte. Certa vez ele virou para um jovem que disse: eu quero te seguir. E ele falou assim: olha, as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm seu covil. O filho do homem não tem um lugar para reclinar a cabeça, não tem uma casa. O travesseiro, o meu travesseiro são as pedras das praças. Talvez você visse Jesus hoje, você confundiria ele com um hippie. A palavra de Deus diz que chegava sábado, eles não tinham nada para comer. E muitas vezes, dia de sábado, eles tinham que catar espiga, tinham que catar semente para se alimentar. E às vezes os fariseus, os intérpretes da lei, chegavam com ele e disse: teus discípulos não guardam o sábado? Tu não guardas o sábado? E Jesus falou: não foi o homem feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. Meu pai trabalha até hoje, e eu também. Jesus foi crucificado com uma acusação de não cumprir a lei. Mas a palavra diz que ele cumpriu toda a lei. Mas quando o sinal do cristão não é o sinal da cruz, não é o crucifixo, não é o peixe, é o amor. Quando Jesus falou de Deus, ele disse: Deus é amor. Deus é amor. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. O tempo que damos para Deus não é o tempo que nos sobra, irmãos. Você pode ver, às vezes na minha vida, que eu fiquei numa situação mais difícil, de contas, de dívidas. É quando eu deixei de lado as coisas de Deus, porque eu pensei: eu vou precisar trabalhar muito para pagar isso, eu vou precisar deixar aqui o pastor Valdo um dia aqui, eu vou precisar. E aí que as coisas se avolumavam. Porque é muito fácil você dizer que ama, vem aqui, dança. E se alegra quando, entre aspas, parece tudo bem. Mas você sabe que você é um servo de Deus, quando, independente dos problemas, das dificuldades, você está aqui dançando, se alegrando. Não importa o que aconteça, você continua glorificando a Deus. E é dessa adoração verdadeira, que é uma adoração sacrificial, porque o corpo, a tua carne está pedindo para você chorar, a tua carne está pedindo para você ficar nervoso, a tua carne está pedindo para você desistir. Mas eu estou muito emocionado de ver as coisas que eu estou vendo esses dias. Mas o teu Deus só diz assim: Pedro, não olha para o tamanho das ondas, não olha para o tamanho das dificuldades, porque se tu olhar, tu vai afundar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando Pedro tirou os olhos do poder de Deus, ele começou a afundar. E ele estava andando por sobre as águas. Você sabe o que é andar por sobre as águas? É quando você vive no sobrenatural de Deus. É quando você vive pela fé. É quando você não negocia a palavra. É quando, independente das lutas,
das dificuldades, você diz: eu vou priorizar o reino, eu vou priorizar a obra, eu não vou me afastar de Deus. E é nessa hora que o milagre acontece. Você começa a andar por sobre as águas, porque você começou a olhar para Jesus. E não tem problema, não tem nada, você se esquece de tudo e você começa a andar olhando para Jesus. Mas de repente o diabo vem e começa a te mostrar as ondas, as dificuldades, os problemas. Às vezes usa uma pessoa que você ama para dizer que você mudou nada. Você não mudou não. Você é um fracassado. Você não vai conseguir, aquilo te fere. Fere você. Mas por que o diabo faz isso? Para você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as ondas. Por quê? O que o diabo quer? Que você afunde. Ele quer que você desista. Ele quer que você afunde. Ele quer que você pare na obra. Ele quer que você pare de falar de Deus. Ele quer que você pare de amar as pessoas que estão bem pior que você. E quando você decide: eu não vou tirar meus olhos de Jesus, você vai andar por sobre as águas. Você não vai afundar, porque você fez do Altíssimo a tua morada. Hoje o Senhor nos chama a contemplar duas dimensões do amor: o amor de Deus por nós, o amor que Ele espera que tenhamos uns pelos outros. A primeira dimensão é o amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. Não interessa, o cidadão podia ser o pior pecador. Deus te amou primeiro, antes de você ser transformado. A segunda coisa: se um dia você recebeu o amor de Deus, mesmo sem merecer, por que você não pode amar o teu irmão, que fez muito menos, muitas vezes, contra você, do que você já fez contra Deus? Então, a primeira dimensão do amor é amar a Deus sobre todas as coisas, e foi isso que Jesus falou. Todo o mandamento se resume nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa o preço que você vai ter que pagar, decida amar a Deus. Decida não ter sangue de pessoas que se afastaram de Deus porque você sumiu nas suas mãos, porque você abandonou a obra que Deus te deu. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar uns aos outros. Amar os irmãos. Né? Esses dois são os maiores mandamentos. É o maior dos mandamentos. Ele é tão forte, que Jesus falou assim: tu amas a Deus? E alguém disse: eu amo. Como tu podes dizer que tu amas a Deus que tu não vê, se tu não consegues amar o teu irmão que tu está vendo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo, o meu irmão? E eu só falo de Deus, eu só fico alegre quando parece que está tudo bem na minha vida. E não é assim, irmãos. Eu tenho aprendido na minha caminhada que todas as vezes, antes de uma grande bênção, vai vir um grande teste. Um grande teste para você. Porque Deus quer ver se você não tira os olhos dele, independente do tamanho da onda, da tempestade. Você continua com os olhos nele.
aqui, o segundo tópico que eu queria falar, o amor de Deus por nós, é um amor que se entrega. Não é só aquilo que, eu te amo, eu te amo. Qual é a atitude de amor que você está fazendo para mostrar que você ama? É o amor que se entrega. Ele se entregou na cruz por nós. Ele deu sua vida por nós. O Pai mandou Jesus, mas Jesus não veio contra a vontade dele. Ele disse, olha, o Pai me disse que se eu chamar, Ele manda um anjo aqui e destrói tudo. Mas eu não quero, eu quero realizar a vontade do Pai na minha vida. Então, não existe amor sem atitude, irmãos. Não existe o amor de eu estar sentado no banco da igreja, só esquentando o banco da igreja e nunca ter trabalhado na vida de ninguém. E às vezes eu estou com dificuldade de amar o meu cônjuge. Às vezes eu tenho dificuldade de amar os meus filhos, meus pais. Quanto mais a pessoa lá de fora. Então, aqui, a palavra de Deus diz, mas Deus prova o seu próprio amor, Romanos 5:8. Deus diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Jesus não morreu por nós porque a gente era bonzinho, já tinha sido transformado. Jesus não te alcançou porque você era bonzinho. Jesus te alcançou quando você ainda era pecador. A palavra de Deus diz que Deus morreu por nós ainda quando nós éramos pecadores, perversos, maus. Então, nós não vamos para o céu por merecimento. É impossível. Às vezes uma pessoa diz, não, pastor, eu tenho que primeiro me preparar. Irmão, se a gente tivesse essa capacidade de se preparar, Jesus não precisaria vir morrer na cruz por nós. Mas Ele morreu ainda quando éramos pecadores. Quem chegou aqui na igreja santinho? Você veio aqui, muitas vezes alguém disse para você, tu vai para a igreja, o teto da igreja vai cair na tua cabeça, porque o diabo é assim. É um grande pecador, pecadora. E foi a atitude de Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro e fez aquela pesca maravilhosa, qual foi a atitude de Pedro? Ele se arrastou para o canto oposto de Jesus do barco e disse, Senhor, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Eu sou um pecador, tu és homem santo, eu não sou digno de estar perto de ti, tu não pode ficar perto de mim. E Jesus resumiu tudo para Pedro e disse, Pedro, eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Quem é são, quem se acha santinho, não precisa de Deus, não precisa de médico. Quem reconhece que é pecador, quem reconhece que é falho, é o que precisa de Deus, é o que Deus vem. Então, aqui está dizendo isso, que Jesus morreu por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Deus não nos amou depois de mudarmos, Ele nos amou quando ainda estávamos quebrados, distantes, presos no pecado. Então, irmãos, eu anotei aqui alguns pontos, que é o amor de Deus. O amor de Deus
não desistiu de você quando todos desistiram. Talvez você veio hoje, até a tua mãe disse, tu não tem mais jeito. Não sei. Talvez um cônjuge brigando falou isso para você. Mas Deus te trouxe aqui. Porque o amor de Deus não desiste de nós. Independente de que todos já tenham desistido. Deus não desiste de nós. Segunda coisa que eu vejo no amor de Deus, não virou as costas quando você caiu. Quantas vezes eu decepcionei o coração de Deus? Quantas vezes você decepcionou o coração de Deus? Quantas vezes tem muitos hoje aqui que você pode estar pensando, eu estou longe de Deus. Eu estou na igreja, mas estou longe de Deus. E Deus continua te amando. A prova desse amor é que você continua vivo. E esperando que você entenda o seu chamado. Entenda o que Ele tem para você. E abra o seu coração para o amor de Deus. Terceira coisa. Não te abandonou no dia mais escuro da sua vida. Quantos aqui já tiveram dias que já disseram, agora eu não tenho mais jeito. Agora eu não consigo mais reverter isso. E você está aqui, você conseguiu. Por quê? Porque Deus não te abandonou. Deus não te abandonou nem nessa hora. E hoje, Deus está fazendo a parte dele, nos amando, nos amando. E nós temos feito a nossa, amar o nosso próximo. Ou, não quer saber de Jesus. Deus entende o meu momento. Um dia eu falo. Será que até você já está há anos num colégio, ninguém sabe que você é servo de Deus, serva de Deus, você é um agente secreto do Senhor? Será que ninguém sabe na tua faculdade que você é servo de Deus? No teu trabalho? Na tua família? Por quê? Muitas vezes nós nem falamos nada por causa do nosso mau testemunho. Com medo que a nossa família, mas tu. Então, Deus nos amou primeiro. E hoje Ele espera que nós amemos os nossos irmãos, o próximo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Na cruz, Jesus carregou nossas culpas. Quando a pessoa entende o significado da cruz, ele não vive uma vida se sentindo culpado. Mas eu não mereço. Ninguém merece. Ninguém é bonzinho, não existe isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, até aqueles que não pecaram na altura de Adão, na dimensão do pecado de Adão. Queridos, eu creio veementemente no meu coração que quando Deus chamou Adão no paraíso e disse, Adão, onde estás? E quando Deus perguntou, tu comeste da árvore que não era, Deus estava dando uma chance para Adão se humilhar na presença dele e dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu tenho certeza que Deus não tinha tirado ele daquele paraíso. Mas Adão se ensoberbeceu. E disse para Deus, foi esta mulher que tu me deste. Muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado,
Não queremos compromisso com Deus e a nossa desculpa é o cônjuge que tu me deu. É esse filho que eu tenho que cuidar agora, eu não tenho tempo de vir para a igreja. É isso, é aquilo, eu estou cansado. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. O reino de Deus é formado por atitude, a gente tem que tomar uma atitude de se levantar e fazer a diferença. Então na cruz, Jesus já levou as nossas dores. As nossas dores, tem gente sofrendo por uma coisa que Deus já levou há muito tempo lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele já levou, creia. Nossas vergonhas. Tem gente que tem vergonha de quem é, de quem foi. Eu não vou falar nada porque fulano conhece meu passado. Se Deus já perdoou o teu passado, se a palavra de Deus diz que Deus já nem se lembra mais do teu passado, por que você está com vergonha de um homem? Chegue e diga, eu fui assim mesmo, só que hoje eu sou nova criatura. Deus me curou. Aqui em Isaías 53:5, Isaías profetiza isso, ó. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por que Jesus foi ferido lá na cruz? Por que Jesus foi lá para a cruz? Foi por causa dele? Foi por causa das nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Olha que coisa. O castigo, ele foi castigado para que a gente tenha paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está aqui hoje, você acha que é salvo? Você acha que é filho de Deus? Porque alguém pagou um preço. Esse alguém foi o Senhor Jesus. Amém? Agora eu te digo, se Ele pagou esse preço por nós, por que nós não podemos pagar um preço pelo nosso próximo? Por que nós não podemos pagar o preço pelo nosso próximo? Preste atenção. O verdadeiro amor é aquele amor que sangra quando vê a injustiça, quando vê o mal. Isso te incomoda? Ou você passa pelo sofrimento e nem liga, começa a achar graça? O verdadeiro amor é o amor que sangra pelo próximo. O verdadeiro amor é o amor que sofre. Sofre. Quantas vezes a gente já não entrou numa casa e evangelizar e alguém disse, você vê esse chato desse crente, desse irmão, e você decide amar aquela pessoa mesmo assim. O amor verdadeiro é o amor que sofre pelas almas. Que sofre. O amor verdadeiro é aquele que salva. Como? Você só ama de verdade quando você se torna um canal de salvação para as pessoas. Quando você, através de você, as pessoas têm um encontro com Deus.
através do seu testemunho, da sua vida. Se hoje a tua vida não tem sido um canal de salvação para as pessoas, você não está conseguindo alcançar o objetivo. É o amor que salva. Qual foi o objetivo do Senhor? Salvar o perdido. Ele veio para salvar o perdido. Ele disse: ama o teu próximo como eu te amei. Luta pela salvação dele. Não importa o preço que você vai ter que pagar. Lute pela salvação dele. Terceira coisa, o amor que nos transforma por dentro. Irmãos, Deus não opera de fora para dentro, Deus opera de dentro para fora. É por isso que tem gente que diz assim: Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou te aceitar, eu vou te servir. Isso nunca vai acontecer, porque Deus precisa primeiro entrar em você, está dentro de você. Deus não consegue operar de fora. Ele quer habitar no nosso coração. E não é a nossa força. Eu, na minha essência, eu sou um cara carnal. Eu sou um cara irado. Mas Deus entrou um dia na minha vida e está mudando a minha vida. Como disse Paulo, ainda não sou uma pessoa perfeita, mas nós estamos caminhando cada dia para perto de Deus. Irmãos, escuta isso. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas dispostas. Como eu estava semana passada pregando em Tucuruí, eu falei de Davi. Em Crônicas diz que a família de Saul era a família mais preparada na arte da funda. Eles eram os mais profissionais em operar com uma funda, numa guerra. Mas aquele gigante, Golias, estava afrontando o povo de Deus há vários dias. E Saul era o rei. Ele era o homem mais alto. A Bíblia diz que o maior de Israel batia no ombro de Saul. E quando o gigante desafiou Israel, para quem vocês acham que o povo olhou? Olha, tu é o mais alto, tu é o rei. Tu é perito em funda. Tu tiveste os melhores mestres na guerra, professores. Mas ele não se habilitou, ele não estava disponível. Irmão, tem vezes que Deus te chama e você não está disponível. Por você não estar disponível, você perde grandes chances. Porque aquele jovem rico perdeu uma grande chance. Jesus virou para ele e disse: segue-me. Eu, na minha viagem para Maionese, naquele momento, irmão, que teve aquela parte da Bíblia que veio 3 pessoas dizer: Senhor, eu vou resolver um negócio ali para o meu pai, eu vou me despedir dos meus pais e volto para te servir. Eu vou fazer isso. E Jesus não aceitou ninguém. Mas no caso do jovem rico, ele diz: vai, dá o que tu tem para os pobres e segue-me. Ora, ia ter 13, um ia trair. Quem você acha que ia ficar no lugar do que traiu? Ia precisar fazer sorteio lá na igreja, como fizeram? Não. Aquele jovem ia assumir o lugar de Judas, automaticamente. E ele perdeu essa oportunidade. Por quê? Ele olhou para as riquezas desse mundo. Ele olhou para as coisas e a Bíblia diz que ele ficou triste. Disse: não, eu tenho muita coisa, eu não posso te seguir. Hoje, Deus continua o mesmo, irmão. A palavra de Deus diz que Deus não muda.
Ele tem chamado a igreja dele e tem dito: segue-me, segue-me, segue-me. E quantas vezes, quando a gente ouve a voz de Deus, às vezes por algumas riquezas que temos, não seguimos a Deus. Não seguimos a Deus. Estava conversando com o Maciel, eu acho interessante, que até isso, ele pensa, parece a gente estava conversando, dizendo assim: olha, estou pedindo a Deus, vou trabalhar 5 anos e vou pedir a Deus, ele falou, para me dar uma renda passiva, porque eu vou largar tudo, eu quero ser pastor. E tem gente aqui que está ao contrário, está largando a Deus pelas coisas do mundo, pelos trabalhos, pelas coisas, só focalizando nisso. E a palavra de Deus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por minha causa, achará a vida eterna. Hoje muita gente está vivendo: isso é melhor para mim, isso é que é melhor para mim, isso que é melhor para minha família. A pergunta não é essa, irmãos. Isso é o melhor para o reino de Deus? Isso é melhor para Deus? É isso que Deus esperava de você? É isso que Deus espera de você? Foi para isso que você está fazendo hoje, que Ele te chamou? Então, quando o amor de Deus entre nós, Ele nos deixa iguais. 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que se sacrificou primeiro. Foi Ele que deu tudo primeiro. Foi Ele que encarou a cruz primeiro para nos salvar. Quem foi alcançado pelo amor de Deus não consegue mais viver da mesma maneira que vivia antes. Não consegue. Quando eu digo assim, eu tenho o amor de Deus, mas eu estou vivendo da mesma maneira que eu vivia antes. Eu estou sendo pastor de mim mesmo. Eu estou andando só por onde eu quero. Eu estou fazendo as coisas que eu quero do meu jeito. Não funciona. Quem foi alcançado pelo amor de Deus não consegue odiar como odiava antes. Consegue. Você é daquele que passa o irmão no corredor da igreja e você diz: credo, eu não suporto essa pessoa. Eu não vou com a cara dessa pessoa. Você acha que você tem um amor de Deus? Tem. O que Jesus falou? Se tu ama quem te ama, isso não é nada. Os animais são assim, um cachorro é assim. Você passa um cachorrinho, faz carinho nele, toda vez que você for lá, ele vai balançar o rabinho para você. Você enxotar ele, toda vez que você for lá, ele vai rosnar para você. E Deus fala a mesma coisa. Se tu ama quem te ama, qual é o teu galardão? Nenhum. Agora, se tu ama quem te odeia, se tu decide a orar por quem te odeia, então é grande o teu galardão no reino dos céus. É grande o teu galardão no reino dos céus. Quem foi alcançado pelo amor de Deus não consegue fechar os olhos para a dor do irmão. Não consegue viver em paz, sabendo. Por que eu amo a igreja em célula? Porque na igreja em célula você conhece a dor das pessoas. Na igreja grande ninguém sabe o que as pessoas estão passando e muitas vezes as pessoas são orgulhosas, não falam. Mas na célula todo mundo sabe o que o outro está passando.
se isso não mexe com você, em saber, poxa, eu tenho 3 quilos de arroz aqui em casa, 3 quilos de feijão, eu tenho comida para vários dias e esse irmão não tem nada para comer amanhã. Isso não te comove, então tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada na sua vida. Então, hoje, o amor de Deus cura por dentro para que possamos amar por fora. O amor de Deus cura por dentro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou do jeito que a gente é, para que a gente possa amar por fora. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Quarto ponto, o amor que Deus espera que tenhamos pelos irmãos. João, capítulo 13, versículo 34. Jesus foi claro aqui, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou, morreu na cruz por nós. Ele diz, olha, assim como eu te amei, ama uns aos outros. Irmão, o apostolado é o bonzão, isso não é fácil para ninguém. Isso não é fácil. Mas hoje eu tenho entendido que na palavra de Deus, que não é a nossa parte ficarmos nos defendendo, querendo se defender, se justificar. Não, se é a parte de Deus, a nossa parte é amar. A nossa parte é quando precisar de você, ajude. Ah, pastor, mas fala mal de mim, mas ajude como você pode. Deixa o resto com Deus. Essa não é a parte sua, é a parte de Deus. Então, ele não disse que isso seria fácil. Ele não disse como vocês acharem justo. Ele disse, ama como eu te amei. Ama como eu te amei. E como Jesus nos amou? Pergunta aí para 3 pessoas, como foi que Jesus nos amou, irmão? Você que está anotando, anota aí, primeiro ponto, perdoando os nossos pecados. Ele quis saber, nos perdoou e pronto. Porque a gente merecia? Não, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele morreu na cruz ainda quando a gente era pecador. Então Ele nos perdoou os nossos pecados por amor. Tem gente que diz, agora eu vou falar com fulano, agora ele mudou. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Como Jesus nos amou? Servindo. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Hoje, muito crente trata Jesus como se ele fosse o servo dele. Se tu não fizer isso para mim, eu não vou. Se tu não me der isso, quem somos nós para falar isso para Jesus, irmãos?
Nós não merecemos nada, nós merecíamos a morte, o salário do pecado é a morte, nós merecemos o inferno. Ele nos salvou por amor, por amor. Então, a primeira coisa, Ele nos perdoou, a segunda coisa, Ele nos serviu. E hoje nós temos que ser servo, servir, não querer ser servido apenas, mas servir, aprender a ser servo. A terceira coisa, Ele nos acolheu. Ele era o unigênito Filho de Deus, mas quando ele venceu na cruz, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos tornados filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Jesus nos acolheu. Nos acolheu. Quem somos nós? Hoje, para ter o direito de encher a boca e dizer eu sou filho de Deus, sou filho, nós somos filhos de Deus através do sacrifício, do amor de Jesus por nós. Ele nos acolheu porque Ele nos amou primeiro. Quarta coisa, Ele nos ama até o fim. Ele nos ama até o fim. Quantas pessoas aqui no nosso julgamento já mereciam estar no inferno há muito tempo? Quantas pessoas que conhecemos? Porque o homem é bonzinho por seus pecados, mas ele não consegue ser benevolente com o outro. Mas Deus continua insistindo, insistindo, insistindo. E a gente resiste, Deus manda uma pessoa, manda outra. Tu brigou com esse, eu vou te mandar outra pessoa. Tu brigou com ele, eu vou te mandar outra pessoa. Ele continua insistindo, 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 porque Deus nunca desiste de nós. Olhe para o céu e diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca desistiu de mim. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é o que, irmãos? Mentiroso. Quem disser eu amo a Deus, odeia. Queridos, há pessoas que já fizeram tanta coisa, mas até hoje eu oro por todos, eu oro por essas pessoas, pago um preço de oração. Aqui diz assim, que eu coloquei aqui o amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? Primeiro, perdoa quando dói. É aquele amor, você está dolorido, você está sentindo, mas você decide perdoar quando dói. Perdoa quando dói. Abraça quando é difícil. É difícil, mas você abraça, porque você ama Jesus. Estende a mão quando seria mais fácil julgar. Esse é o amor verdadeiro. Hoje precisamos crescer no amor. Hoje estamos num tempo em que as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Precisamos crescer no amor. O Helder, que assumiu essa igreja quase 30 anos atrás,
é totalmente diferente do Helder que hoje está aqui. Eu preciso aprender muita coisa ainda de Deus. Mas hoje eu entendo que Deus, Ele tem um chamado ao nosso coração. Um chamado ao nosso coração. Um chamado de sacrifício, o maior sacrifício que você pode fazer por alguém é amar essa pessoa. Não é fácil. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. Amar, morrer naquela cruz pelos que cuspiam nele, pelos que falavam dele, diziam, tu é o Filho de Deus, escarneciam dele, pelos que colocaram a coroa de espinho nele, pelos que chicotearam e lambaram ele, pelos que traíram ele, pelos que abandonaram ele. Ele morreu por todos. Por todos. Por todos. Feche um olho por um momento. Eu quero fazer uma ministração aqui para a igreja, que Deus colocou no meu coração. Porque a Bíblia diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. E às vezes a gente fala isso com pregações, mas nesse momento, olhe para Deus, fale com Deus, ouça o que eu vou ministrar. Talvez haja pessoas aqui que conhecem a Bíblia, mas se afastaram do amor. Servem na igreja, mas perderam a compaixão. Meu Pai. Louvam com os lábios, mas guardam mágoas no coração. O Espírito Santo hoje nos chama de volta ao primeiro amor, irmãos. É o que diz em Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como um sino velho que soa. Que soa. Sem amor, nossa fé se torna fria. Nossa religião se torna vazia. Nosso testemunho perde o poder. Senhor, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja nesse momento. Hoje, precisamos voltar ao teu primeiro amor. Precisamos amar as almas como um dia amamos. E podia fazer chover granito, pedra do céu. A gente estava atrás das almas e trazia muita gente para a tua casa. Talvez você esteja aqui essa noite e precise receber novamente o amor de Deus. Talvez o seu coração esteja cansado, ferido, pesado. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para a vossa alma. Fique de pé nesse momento. Eu quero, nesse momento, convidar, se aqui alguém que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você está nos visitando e você ouviu a palavra, Deus falou e diz, eu preciso desse amor de Deus na minha vida. Eu preciso estar nessa família. Se alguém que está afastado do caminho de Deus, você vai vir aqui à frente. Mas também se alguém, você detectou que hoje o amor de Deus não tem sido prioridade na sua vida, o amor ao próximo. Você tem corrido só atrás dos seus objetivos. Venha para o Senhor. Venha restaurar isso. Venha restaurar a tua vida em Deus. Esse momento, enquanto a igreja vai vir dizimar, ofertar, os QR Code, você vai trazer a sua fidelidade a Deus. Eu gostaria que toda a igreja, você que sente, eu preciso crescer em amor, eu preciso voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. Eu quero orar por você também essa noite. Eu quero conclamar essa igreja a começarmos a orar por um novo avivamento. Deus está nos dando oportunidade. Deus tem nos dado oportunidade de alcançar vidas. E eu sinto que há pessoas aqui que Deus quer usar muito, que Deus já usou muito e quer te usar. E você está olhando para alguma onda. Olhe para Jesus agora. Olhe para o amor que salva, que liberta. Olhe para aquele que te ama tanto, 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 que deu a vida dele. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de Jesus, de servir a Jesus, de ser servo de Jesus. Porque as pessoas que mais perseguiram Jesus foram os religiosos. Devemos vir e ser servo de Deus. Estar no lugar que a palavra de Deus é pregada, em comunhão com os irmãos, mas também amando as vidas, amando os perdidos. Eu vejo pessoas aqui que já foram grandes evangelistas, ganhadores de almas. E hoje eu não sei por que dificuldade o maligno tem conseguido parar você. Hoje é o momento, irmão. Hoje é o momento de abrir o teu coração e dizer: Senhor, restaure em mim o teu primeiro amor. Hoje o Senhor está chegando com você e está dizendo assim: João, Maria, meu filho, minha filha, segue-me, segue-me, eu te farei pescador de homens, pescadora de homens, segue-me. Você não foi feito para ser uma gota d'água no oceano, você é o oceano de Deus, seu oceano.
Enquanto a igreja vai dizimar e ofertar, saia do seu lugar, você que quer vir aqui, quer pedir o amor de Deus na sua vida, quer aceitar o Senhor, quer se reconciliar, venha como você está. Não interessa como você entrou aqui, não interessa como você está, venha como você está. Deus quer restaurar você.